Vou fazer o exemplo 4 agora, talvez. Vocês devem estar já sem paciência comigo, né? Porque a menos daquele desenho, até agora os números complexos não apareceram, né? E os alunos mais curiosos que já adiantaram, tiveram esse tempo de já ter feito as atividades e as leituras referentes ao quarto assunto, devem estar dizendo, olha, esse professor não quer falar dos números complexos, né? E porque eu olhei o fascículo e olhei também aquele texto que ele deixou disponível e quando tem lá números complexos, a gente fala de números complexos, né? Mas vocês precisam aguardar um pouco mais, né? Porque a gente tem que fazer uma estratégia mais ou menos justa e correta para chegar lá e utilizar as coisas sobre as funções que a gente, porventura, pode ver e ler nas pequenas discussões que fizemos. Muito bem, então vamos fazer um exemplo clássico, né, sobre uma função, né, vamos considerar o conjunto dos números inteiros, ele tem uma operação e uma multiplicação definida, né? Soma de números inteiros é um número inteiro e o produto de números inteiros é um número inteiro. E a pergunta que a gente pode fazer, quantos ou quais são os homomorfismos F de Z em Z, né? E aí, para piorar, vamos aditivos e, me perdoem para não ocupar todo o gráfico, e vírgula ao mesmo tempo multiplicativos. Quantos são, né? Então, você quer saber quais são as F, né? Como é o conjunto das funções de Z em Z, assim, né? F de Z em Z, tal que F é uma função. Para nós isso já é claro. De forma que para todo Mn pertencente a Z, valem, é melhor assim, né? A imagem de uma soma é a soma das imagens e a imagem do produto de M por N é o produto da imagem do M pela imagem do N. Tá? Pode ser um bom exercício mudar isso para o conjunto dos racionais e mudar isso mais para cima para o conjunto dos números reais. Tá? Bom, de qualquer sorte, como a gente vai querer estudar o conjunto dos números complexos,
Tá? E no conjunto dos números complexos nós vamos definir uma adição e uma multiplicação. Tá? Então, provavelmente quando a gente for fazer a identificação desse conjunto abstrato, por exemplo, com os vetores do plano ou os pontos do R2, então a gente vai querer uma função que seja um homomorfismo tanto aditivo quanto multiplicativo. Tá? Por isso, eu não me canso de colocar exemplos para que vocês possam se familiarizar com isso. Né? Bom, tem propriedades que são propriedades gerais dos homomorfismos e a gente poderia listar aqui, mas antes esse exemplo deixa a gente mais à vontade, né? Bom, se for assim, que F é um homomorfismo tanto aditivo quanto multiplicativo, valem. Vamos ver se eu consigo, com uma certa brevidade, explicar isso. Né? Qual é a imagem do zero? Né? Agora eu posso fazer um balão. E a função f age daqui para cá. Onde é que o zero vai por essa função f que tem essas propriedades? Né? F de zero é igual a mesma coisa que f de zero mais zero. Vocês já usaram esse argumento para mostrar que o zero é o único elemento neutro da adição. Né? E isso pela propriedade, vamos chamar isso de propriedade 1 e deixa situado, né? Isso é a propriedade 2, né? Isso é a mesma coisa que f de zero mais f de zero. Você está dentro do conjunto dos números inteiros. Existem inversos aditivos e valem as leis do cancelamento. Então você cancela isso e a primeira coisa que você sabe é que o zero tem que ser trazido no zero do lado de cá. Não tem jeito, né? Por isso que a função afim deixa de ser um homomorfismo aditivo, né? Porque ela tem aquele b que a função linear não tem. Quando b é diferente de zero, né? Aí não dá f de zero igual a zero. Tá? O que mais a gente pode estar verificando aqui, né? Eu posso perguntar o que é f de 1, né? Bom, f de 1 é a mesma coisa que f de 1 vezes o 1, né? E isso pela propriedade 2, aqui é a propriedade 1, né? Que é a propriedade 2, isso é a imagem do 1 vezes a imagem do 1. Mas essa equação de x ser igual a x ao quadrado, a gente já sabe, é do tipo f de 1 ao quadrado menos f de 1. E eu posso fatorar, né? Ou já podia fazer direto, mas isso é f de 1 que multiplica 1 menos f de 1, se você quiser. Ou f de 1 menos 1, nessa ordem. Isso é zero, se somente se. Agora você está dentro do conjunto dos números inteiros e, portanto, dentro do conjunto dos números reais. São números inteiros, né? Então, f de 1 é zero ou f de 1 é igual a 1, tá bom? Tá legal? Se o f de 1 for zero, se f de 1 for igual a zero, aí qualquer que seja o z pertencente a z, vale que f de z é igual a f de 1 vezes o z, porque esse 1 é elemento neutro, e isso é f de 1 vezes f de z. De novo eu estou usando a propriedade 2 aqui, né? Mas agora isso é 0 vezes f de z, então isso é o número zero. Portanto, f é aquela função O que a gente sabe que age de z em z,
Pega todo Zzinho e leva no zero, tá bom? Então essa é a função identicamente nula. A função identicamente nula, obviamente, é um homomorfismo tanto aditivo quanto multiplicativo, né? Você pode pegar O aplicado em M mais N, isso com certeza é zero, mais zero pode ser escrito como zero mais zero, isso é a mesma coisa que O aplicado, Nossa Senhora, em M mais O aplicado em N, tá bom? O aplicado em M vezes N é O aplicado em E é zero, mas esse também pode ser escrito como zero vezes zero, isso é O aplicado em M vezes O aplicado em N, tá bom? Então, sem nenhum problema. Então a gente já sabe que uma chance é que esse homomorfismo seja a função identicamente nula de Z em Z. No caso em que f de 1 é zero, e agora se f de 1 é 1, aí eu pego qualquer Zzinho em Z, digamos você quer pensar em Z maior que zero, digamos, né? Vírgula vale que como é? F de Z é igual a F de 1 mais 1 mais 1. Nossa, tem muito mais 1, né? E agora eu uso a propriedade 2, isso é F de 1 mais F de 1 mais F de 1 aqui, Z vezes, né? Se quiser escrever aqui, nunca é demais, tá? Bom, mas isso é 1 mais 1 mais 1, né? Que é igual a Z vezes, né? Então, para todo Z, né, f de Z é igual a Z. Então a gente está tentado já concluir que isso é a função identidade, quando f de 1 é igual a 1. Mas você pode perguntar, tá, mas e se Z for menor que zero? Tá? Se Z for menor que zero, tá? Então você tem que trabalhar com quem seria o f de Z, né? Então, digamos, Z é igual a menos M com M maior que zero, se você quiser fazer isso, tá? Então, o F, quem é o F de menos 1? Quem é o F de menos Z? É o F de menos M, talvez assim. Será que o F de menos M é menos o F de M? Se você quiser assim. Tá? Será que isso é verdade? Quando é que o F de menos M é igual a menos o F de M, né? Todo mundo lembra? Eu estou dizendo que esse cara é o inverso aditivo do F do M. A resposta é sim, né? F de M somado com F de menos M pela propriedade 2, tá? Isso é a mesma coisa do F do M somado com menos M aqui, tá? E isso é a mesma coisa que F de zero, que você anteriormente já verificou, isso é igual a zero. Então, isso é que se essa soma aqui é zero, esse é o inverso aditivo desse, e vice-versa. Então, o F de menos M, né, somado com esse deu zero. Então, esse cara é o inverso aditivo desse. Tá bom? Então não tem problema. Isso. Agora isso é igual a quê? Se você quiser.
Isso é menos o F do M, se você quiser, já fizemos várias vezes, né? Menos uma vez o F do M, lembra das propriedades? E agora isso é menos uma vez o M, porque esse M nós sabemos é positivo, tá? Então isso é igual a menos M, que é igual a Z, né? Tá? Então o F de Z também é igual a Z se o Z for um número negativo. Tá bom, gente? Então a nossa resposta é que esse F ou é a função nula, ou F só pode ser aquela função identidade em Z, que a cada Z associa exatamente o próprio Zezinho. Uma função é muito longe de ser bijetiva, porque ela joga todo mundo aqui, né? Talvez a função O, quando age, joga todo mundo em zero, né? Tá bom? E a função identidade está naquele nosso rol de isomorfismos, né? Esse é um homomorfismo que não é um isomorfismo, né? E esse é um homomorfismo que é um isomorfismo que pega cada Zzinho e leva no próprio Zzinho, tá? Isso é a função identidade em Z agindo, tá? Então, temos um isomorfismo e um homomorfismo, somente dois homomorfismos, então, que são simultaneamente aditivos e multiplicativos. Isso. Ok.